Olá, meus amados, mais uma vez quem fala com vocês aqui é o irmão Evaí Silva e está no ar o devocional do Temor e Tremor. Pois o novo às vezes sou estranho demais. Bom, como vocês podem, quem já está nos acompanhando aí há um bom tempo e assistiu o programa de ontem, o devocional de ontem, viu que a irmã Maeli apresentou a nossa proposta semanal, que é trazer as resoluções do Jonathan Edwards. Não vou me prender explicando quem foi o Edwards, porque a Maeli já fez isso de forma breve ontem e o nosso tempo é curto. Ontem a Maeli trouxe uma reflexão em cima da resolução de número 1, que falava a respeito da glória de Deus. Hoje eu vou falar um pouco sobre a resolução de número 8, que vai falar um pouco do caráter, a questão do orgulho do ser humano. Mas antes de começarmos e nos adentrarmos na resolução de número 8, vamos orar e pedir a direção do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu me encontro aqui, meu Deus, me reconhecendo, Pai, falho, Pai, carecido da Tua graça. Peço perdão pelos meus pecados, Pai. Nos direciona, Pai, no caminho certo, que eu possa falar aquilo que o Teu Santo Espírito, Pai, colocar na minha boca, meu Deus amado, que nada de mim venha sair hoje aqui, somente Tu venha ser glorificado, Pai. Então assim eu oro e Te agradeço. Amém. Bom, vamos à leitura da resolução de número 8, depois nós vamos a uma leitura bíblica que está relacionada com a resolução. Diz assim, a resolução de número 8. Resolvi agir e falar em todas as circunstâncias como se ninguém fosse tão vil quanto eu, e como se tivesse cometido os mesmos pecados ou tivesse as mesmas fraquezas e defeitos das outras pessoas. Resolvi que deixarei que o conhecimento dos defeitos delas contribua apenas para que eu me envergonhe de mim mesmo e me permita uma ocasião para confessar meus próprios pecados e minha miséria a Deus. A passagem relacionada da Bíblia que eu meditando escolhi foi Romanos 3:10, que diz assim: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Somente esse versículo para a gente entender um pouco do que o Jonathan estava falando, para a gente associar com a sua resolução. Bom, para começar eu farei aqui uma pergunta e você, de onde está, você reflita. Mas eu vou prosseguindo aqui com um fluxo de pensamento. E você pense nessa pergunta e pondere aquilo que eu estou falando aqui. Você se acha uma pessoa boa, justa? Certamente, meus queridos, muitas das pessoas que estão nos ouvindo hoje, elas vão optar e dizer, sim, eu sou uma pessoa boa. Para justificar, vão dizer, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu procuro ser uma pessoa correta, fazer boas ações. Certo, se você realmente pratica tudo isso, então para a sociedade você é uma pessoa moralmente boa, você é uma pessoa moralmente justa. Mas, para além disso, desse argumento pessoal, que algumas pessoas podem dizer, que nunca matou, que nunca roubou, elas vão usar de um argumento social, por assim dizer. Eles vão fazer comparações sociais entre as pessoas, vão dizer, olha, existem pessoas aí no mundo bem piores que eu, elas cometem coisas bem mais terríveis e profanas do que eu cometo. Realmente existem pessoas aí espalhadas pelo mundo que já viveram e que ainda vivem, que certamente cometeram ou cometem atos de maldades bem piores do que os que nós cometemos diariamente, né? Mas será que esse simples fato de você nunca ter matado, nunca ter roubado, tentar ser idôneo, ou existir pessoas piores que você, faz de você uma pessoa boa, uma pessoa justa? Talvez, se você está se respondendo que sim, eu já lhe digo, diante dos homens, diante da sociedade, até talvez você seja uma pessoa boa com base nesses argumentos. Mas e diante de Deus? Qual a sua real situação? Qual é a real situação do homem? A Bíblia, ela vai ser categórica ao dizer lá em Gênesis 6:5, o Senhor viu que todo o desígnio do coração delas, das pessoas, dos homens, era continuamente mal. Ela vai afirmar ainda, como no versículo que a gente leu, que não há um justo, nenhum sequer. Então a gente entende que o homem, ele anseia pelo mal, ele é mal continuamente. E essa continuidade da maldade no coração do homem, essa falta de retidão moral no homem, é fruto da desobediência que ocorreu lá no Éden. Então, Adão, quando ele desobedeceu a Deus, ele imputou em toda a raça humana o pecado, como a gente lê lá em Romanos 5, do 12 ao 19. Então, ele imputou o pecado. Esse mal moral passou a existir em cada ser humano. A partir daquele momento, todos que vieram a viver e ainda vão viver, ainda vão nascer, eles estão moralmente corrompidos.
O Paul Washer, ele tem uma citação que esclarece perfeitamente a situação do homem e essa consequência dessa desobediência. Ele diz, olha, a extrema consequência do pecado de Adão foi a morte e a corrupção moral. Então, ele caiu do seu estado original, de justiça, de retidão, por assim dizer, e a partir disso se tornou uma criatura moralmente corrupta. Então, assim, todos os homens agora carregam a culpa do pecado de Adão. E então carregam também a penalidade, que no caso é a morte. O homem é morto espiritualmente e corrupto moralmente. Esse mal moral está em toda a humanidade. Toda a humanidade é corrupta, toda a humanidade por natureza é má. Então assim, será mesmo que existem pessoas boas? Será que nós somos boas pessoas? Ao ouvir isso, você ainda mantém a sua ideia de que você é uma pessoa boa? Olha, mais uma vez eu lhe falo, não use o jogo de comparação. Não compare as suas atitudes com as atitudes dos outros, porque o fato de existirem pessoas que cometem maldades, atos pecaminosos piores, entre aspas, que os seus, não faz de você uma pessoa boa ou justa. Isso significa apenas uma coisa, que essas pessoas, elas externaram, elas colocaram para fora aquilo que habitava nelas, aquilo que habita nelas, que no caso é o pecado, o mal moral. É isso mesmo, o pecado, a mesma coisa que tem dentro de você, esse mal moral, também está dentro de você. A diferença é que você apenas não externou isso ainda. Se você parar um pouco para pensar e pensar nos grandes ditadores que a gente teve, Hitler, Mussolini, Stalin, quando você entende que você tem a mesma pecaminosidade que eles, você vai entender que você não é melhor que eles. A diferença é que eles externaram isso, eles usaram de forma maior, de forma mais elevada e perniciosa o potencial do pecado. Enquanto que nós, que nos julgamos pessoas boas diante da sociedade, também temos esse mesmo mal moral impregnado, no entanto a gente guarda ele só pra gente. Mas quando a gente está sozinho com os nossos pensamentos, a gente destila veneno contra os irmãos e sai e julgamos tudo e a todos, e o pior, julgamos de forma hipócrita, porque o erro não está em julgar, o erro está em julgar de forma hipócrita. O Lewis, o C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ao falar da questão da moralidade, ele vai dizer que os homens, eles julgam uns aos outros por suas ações externas, ou seja, olham para aquilo que eles fazem, que eles externam, o pecado externo e o pecado interno. Nós somos tolos ao olharmos para os outros homens e fazer um julgamento entre nós e eles, porque Deus, ele sonda os nossos corações, ele julga pelas nossas escolhas morais, e no quesito moralidade, a humanidade toda é moralmente mais corrompida do que todos os ditadores que já viveram. Então, o Jonathan Edwards, ele sabia disso, ele tinha plena consciência disso, e foi sabendo justamente disso que ele tomou essa decisão e escreveu a resolução de número 8. Ele sabia que não era melhor do que ninguém, mas sim ele tinha consciência que era exatamente igual ou até mesmo pior que essas pessoas. Ele não via nele mesmo bondade, ele não via nele mesmo justiça. Ele só podia contemplar essas coisas, bondade e justiça, ao olhar para o fato de Cristo ter morrido no lugar de homens moralmente corruptos para dar salvação a eles. O Edwards, ele sabia dessa necessidade. Então ele se conhecia, ele conhecia o mal que existia dentro dele, então ele tinha necessidade de aprimorar o seu caráter. Ele enxergava o mal que residia na sua natureza de forma transparente. Ao olhar para ele via a maldade dele. Se ele, olhando para ele via essa maldade, fazia com que quando ele olhasse para os outros homens, ele visse um espelho. Para ele era como se ele visse um espelho. E esse espelho refletia apenas a iniquidade que nele habitava. Um mero reflexo da iniquidade que nele habitava. Então é por isso que ele não ia deixar que o fato dele olhar para as outras pessoas, para os pecados das outras pessoas, ele não ia deixar que isso o levasse à altivez. Ele não ia deixar que isso o levasse a se achar uma pessoa melhor que as outras. Não, ele olhava única e exclusivamente para Cristo e reconhecia a sua maldade e a sua pecaminosidade. Foi sabendo disso que ele disse, olha, eu resolvi agir e falar em todas as circunstâncias, ou seja, em todas as ocasiões que vierem a acontecer comigo, como se ninguém fosse tão vil quanto eu, ou seja, como se ninguém fosse tão mal, tão pecador como eu. O Edwards, quando ele olhava para os pecados alheios, ele não se orgulhava.
ele definitivamente ele não se orgulhava por ser melhor que essas pessoas. Muito pelo contrário, ele fazia era se envergonhar, porque ele sabia que tinha potencial para ser bem pior. Ele conhecia o orgulho que morava dentro do coração dele, e isso fazia a alma dele lamentar. Em uma das citações do diário pessoal dele, ele escreve: como sou muito mais desprezível e vil quando sinto meu orgulho trabalhando em mim. Quão detestável é um homem orgulhoso. Quão detestável é um verme que se exalta com orgulho. Que verme tolo, estúpido, miserável, cego, enganado e pobre eu sou quando age o orgulho. Esse é o lamento de um pecador que reconhece a sua pecaminosidade, meus amados. Que você possa fazer que nem um Edwards, que se considerava a pessoa viva mais pecaminosa, para que ele fazia isso para que o orgulho não viesse consumir ele. Então, você, meu amado que está nos escutando hoje, se você se considera uma pessoa boa, justa, melhor do que muitos, pare. Você não é uma pessoa melhor que os outros. Lute contra esse orgulho e aprimore o seu caráter ao reconhecer a sua total falta de moralidade. Você não é melhor do que ninguém. Todos, absolutamente todos, pecaram e estão separados da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, nesse momento, peça auxílio divino. Peça para Deus quebrar esse teu orgulho. Ainda há esperança para você. A justiça de Deus foi manifestada aos homens. A bondade de Deus pura foi manifestada aos homens. Eu findo esse momento aqui lhes dizendo: volte-se para a justiça divina, corra em direção da verdadeira bondade, que é Cristo, pois só assim você vai se ver livre desse orgulho. Ele vai teimar em aparecer, mas agora Cristo vai lutar contigo, e se ele luta contigo, a tua vitória não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Tu vai vencer esse orgulho. Que a gente possa se submeter a Deus e ele vai nos livrar, porque dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, olhe para Cristo, lute com Cristo ao seu lado, corra em direção a ele, esqueça esse teu orgulho, se considere o mais vil dos pecadores, e que você só não é tão mal porque Cristo te libertou. E se você não é um convertido, ainda entenda que você é mau e carece que a bondade entre em você, a bondade verdadeira, e essa bondade é Cristo. Clame a ele, busque a ele. Findo aqui essa reflexão, espero que tenha sido gratificante e edificante para os irmãos. Pare de se considerar uma pessoa boa. Bom, só Cristo. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Ele é o próprio padrão de bondade, ele é o próprio padrão de justiça. Você não é justo, você não é bom. Bom, só Deus, que mandou seu Filho para morrer no nosso lugar. Vamos orar. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por tudo que tu tens feito em nossa vida. Deus, tu és santo e digno. Que tu possa colocar em nós a consciência de pecado, Pai. Que nós possamos nos reconhecer miseráveis, Pai, diante da tua magnífica bondade. Que nós possamos olhar para o sacrifício do teu Filho e nos encher de gratidão. Que nós possamos, Pai, reconhecer a nossa total falta de moralidade. Mas sabendo, Pai, que tu nos resgatou, Pai, dessa morte moral, tu nos resgatou da morte espiritual ao mandar teu Filho. Nós possamos nos apegar a isso. É assim que eu oro e te agradeço. Amém. Então, meus amados, amanhã vocês estarão aqui com o irmão Oliveira. Que você possa colocar em prática o que escutou ontem e hoje e prestar muita atenção no que será falado amanhã. Essa era a determinação do Edward, se considerar a pessoa mais pecaminosa para que ele não viesse se orgulhar. Não se orgulhe. Olhe somente para Cristo. Se você tiver que se orgulhar de alguma coisa, orgulhe-se de conhecer o Senhor Deus verdadeiramente. Quero ouvir as verdades eternas, boas novas que não perdem o frescor.